Obviamente, o micro, análise técnica, nada disso. A análise técnica é na Arena do Investidor. 4 profissionais estão lá para atendê-los melhor. Hoje a gente vai falar, Gustavo vai falar mais, né, sobre abertura comercial. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí é um tema bem interessante. E aí depois a gente faz o link com o nosso macro. Vamos ter que falar inevitavelmente política, mas aqui o nosso foco hoje é investimentos e o panorama macro ali, focado nas nossas relações comerciais. Mas antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo. É isso aí, o pessoal falando aqui que o Celso está fazendo head porque não vai ter impeachment, né? Probabilidade ainda da presidente Dilma não completar o mandato ainda é maior do que 50%. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, a gente tentou fazer um programa um pouco diferente hoje para... Estava muito repetitivo nas últimas semanas, a gente falando bastante de política. A gente tentou trazer um tema que, por incrível que pareça, avançou bastante no novo mandato da presidente Dilma, mas que ainda, claramente, ainda está bem aquém do que deveria ser para o nosso país, porque a gente poderia se beneficiar bastante, que é a abertura comercial. Então a gente vai tentar explicar um pouquinho mais no detalhe, mas obviamente mandem perguntas, sempre dando aquele ok, som, imagem, façam perguntas da apresentação, de outros temas que, assim que a gente terminar a apresentação, a gente vai tentar responder o maior número possível de perguntas que vocês enviarem no chat. É isso aí, então vamos lá. Então vamos lá falar da economia uma das economias mais fechadas do mundo, se não a mais, economia brasileira. Apresentação na tela, por favor. Então a gente vai falar do Brasil sendo a economia mais fechada, com poucos acordos comerciais, o porquê que isso está prejudicando a economia do país, porquê que isso tende a prejudicar ainda mais agora que os acordos comerciais estão ficando cada vez mais comuns, diversas regiões estão fazendo mega acordos, estão algo ainda mais avançado do que anteriormente. Então, com toda a globalização, com todo o aumento do comércio mundial, os acordos comerciais estão se popularizando e o Brasil, infelizmente, está perdendo oportunidade, já perdeu diversas, ao contrário de outros países pares, como Chile, como México, que avançaram bastante nessa linha nos últimos anos. O nosso país, infelizmente, ficou para trás. A gente tem aqui em torno de 14 grandes acordos comerciais com nações inexpressivas, nações que representam 7% do comércio mundial. Quem acompanhou nos últimos anos viu que praticamente os acordos comerciais que o Brasil fez foram mais por questões geopolíticas do que econômicas em si, né? Acordo com Palestina, é algo que é interessante sim, mas algo que deveria ser extra e não o core do que realmente aconteceu nos últimos anos. A gente tem um país que concentra muito suas exportações e importações, cerca de 6 países têm 50% de todas as importações e exportações brasileiras. Isso prejudica bastante, tanto para conseguir vantagens, como por exemplo agora que a gente teve uma desvalorização forte do câmbio, a gente poderia ter se beneficiado muito mais se a gente tivesse uma integração maior com o mundo inteiro. Então, outro ponto que a gente vai explorar um pouquinho mais no detalhe, mas que é algo que se evidencia bastante no curto prazo, a gente consegue ver evidências de como isso prejudicou. E além de a gente ter feito acordos com nações, digamos, inexpressivas economicamente para a gente, o que a gente tem caminhado nos últimos tempos foram para acordos com a América do Sul, né, e com a África, que representam 6% das importações mundiais, talvez caminhando na direção errada. Então a gente tem um país extremamente protecionista, com tarifas de importação muito altas, que a gente tenta proteger bastante comerciantes locais e perdendo oportunidade nos últimos anos. A gente tem então um país extremamente atrasado, com um dos seus principais acordos é o Mercosul. É o Trump ali nesse negócio, não? Não seria o Trump exatamente nesse... Né? Parece, né, o Trump. E o Mercosul foi um acordo, uma intenção que nunca realmente saiu do papel, que nunca caminhou para suas reais intenções. E a Argentina sempre rompeu essas regras e o Mercosul acaba ainda mais deixando o Brasil mais amarrado na hora de fazer acordos comerciais, porque quando o Brasil quer fazer algum acordo importante com alguma outra região, ele precisa da aprovação dos outros países do Mercosul, o que trava ainda mais. Aqui tem um mapinha do Mercosul.
E a gente está ficando fora desses acordos do TPP, do TTIP, que seriam os mega acordos mais em evidência agora hoje em dia, que são esses acordos do Pacífico, que está entre Estados Unidos, diversos países da Ásia, Chile está incluído, e também o acordo entre os Estados Unidos e Europa. E tudo isso pode trazer, a gente vai mostrar no último slide em números, em gráficos certinho quanto, mas isso deixa o país perdendo acesso a mercados. Então, o Brasil, que antes tem alguns acessos a alguns mercados, exporta para alguns países, pode perder esse canal, porque agora os países tendem a se voltar ao comércio entre os países dos seus acordos comerciais, porque aí eles conseguem derrubar tarifas, conseguem compartilhar tecnologia, conseguem facilitar diversas medidas tarifárias e não tarifárias. Sempre lembrando que aquelas medidas não tarifárias seriam, por exemplo, regulamentações sanitárias, ambientais, padrões de segurança, normas, tentar unificar e deixar o mais fácil para que os países consigam fazer acordos e transações entre si. Então, o Brasil ficando de fora desses acordos, fica mais difícil conseguir acesso a diversos mercados, enquanto os países estão tentando se integrar cada vez mais. O nosso país, infelizmente, não entra nessa direção, não caminhou muito nessa direção nos últimos anos, embora desde que o Armando Monteiro assumiu o MIDIC, ele tem mudado um pouco essa visão, ele tem feito os discursos bem diferentes, e ele é um representante da indústria, então mesmo a indústria que sempre foi uma defensora das tarifas altas e da economia um pouco mais fechada, agora sim eles estão percebendo o quanto estão sendo prejudicados por estarem fora não estarem inseridos no comércio mundial, tem essa pequena inserção. Então ele sendo representante disso, assumindo o MIDIC, ele está mudando o discurso e mostrando qual é a situação. Também a gente colocou aqui que nos últimos anos o Brasil, o governo comemorou a menor dependência do comércio com os Estados Unidos. Tudo bem, é importante você ter diversos parceiros comerciais, a gente mostrou isso no primeiro slide, mas os Estados Unidos é a maior economia do mundo, enquanto todos os países buscam uma forma de tentar entrar no mercado, a gente está comemorando a direção contrária. Então, talvez não comemorando algo errado. Então, não é seria mais interessante ficar com vias de acesso ao maior mercado do mundo e não comemorar você diminuir isso. Também faltam acordos de tributação, que seriam aqueles que impedem a dupla imposição de tributos, que tem um imposto no Brasil e imposto no país que o Brasil quer fazer, na África do Sul, por exemplo. Então, para evitar essa dupla tributação e facilitar o comércio, seriam acordos interessantes. Aqui a gente colocou por último os diversos pontos que o Brasil poderia melhorar e o que seria interessante fazer para os próximos anos para evitar que fique o Brasil murado, né? O Brasil ficar isolado dos outros países. Então a gente já falou que ele está atrasado e que a liberalização que foi iniciada com o Collor nunca foi completa, sempre faltaram diversos pontos que poderiam melhorar. E nos últimos anos foi isso que aconteceu. O Estado fez muitas intervenções, respondendo a pedidos também de diversos setores da economia, também, mas muito com a ilusão de que o mercado interno seria suficiente. Obviamente, o Brasil não tende a ser um país extremamente aberto. Ele, pelo tamanho da população e do país, ele tende a depender um pouco mais do mercado interno, porque por toda essa proporção, assim como os Estados Unidos também tem essa tendência. Mas a gente acredita que ocorreram muitos excessos nos últimos anos e isso tem se provado ineficiente, tanto economicamente, para o país, tem se mostrado ineficiente para o país. Então a gente poderia aproveitar ainda mais as vantagens que a gente tem no setor agrícola, mas no último mandato da presidente Dilma, o desafio logístico permaneceu alto. A gente sempre coloca aqui as medidas que ficaram para a história do país dos diversos presidentes. A liberalização do Collor, sempre com tudo que aconteceu com ele, todo mundo lembra de como ele abriu a economia, todo mundo lembra do FHC com o Plano Real, todo mundo lembra do Lula com as medidas sociais. A gente acredita que talvez a ideia, o legado da presidente Dilma deveria ter sido caminhar para isso, deveria ser desatar diversos nós logísticos do país. A gente sabe a dificuldade que o exportador tem de levar sua mercadoria para fora para conseguir acessar outros mercados, muito por conta da logística. Então esse é um dos pontos a avançar nos próximos anos, com certeza. Outro ponto é o sistema tributário,
que gera diversas perdas. Então a gente tem as empresas precisam de equipes enormes para conseguir desatar nós e entender o sistema tributário e conseguir participar de comércios. E também o excesso de trâmites burocráticos que provocam atrasos. Então, as empresas, além de ter todo esse sistema tributário excessivo, elas ainda não podem ter dificuldades na logística, elas ainda têm a parte da burocracia e elas não têm a garantia que enviar para o porto realmente vai estar tudo em ordem, vai tudo funcionar perfeitamente e o produto dela, que muitas vezes é perecível, muitas vezes estraga, ele vai conseguir sair na data natural. Muitas vezes ocorrem atrasos que ainda prejudicam ainda mais esse acesso ao comércio mundial. E por último a gente botou aqui como o Brasil pode ficar prejudicado, vai ser prejudicado provavelmente ficando de fora desses acordos, esses dois principais acordos. Aqui é o acordo, nesse gráfico da esquerda, dos Estados Unidos com a Europa e aqui do acordo do Transpacífico. Então, Estados Unidos, Japão, diversas economias asiáticas. E a gente tem diversas simulações no estudo feito pela FGV. Aqui seria quanto o Brasil vai perder em exportações, sempre exportações em azul e importações em vermelho. E diversos cenários que eles traçaram. Primeiro o acordo fazendo simplesmente removendo, eliminando tarifas. E depois com barreiras não tarifárias, que é o que a gente comentou de regulamentos. Se os Estados Unidos caminhar para unificar padrões de segurança, normas técnicas, e aqui chegando a 100%, eles unificando tudo, quanto que o Brasil seria prejudicado. Então, conforme mais barreiras sejam eliminadas, as tarifárias, e se incluírem não tarifárias, esses acordos vão prejudicando o Brasil, porque vai ficando mais fácil para esses países realizarem comércio, realizarem transações entre si. Então, aqui, a gente sabendo que com todas esses entraves que tem para acessarem o mercado brasileiro, talvez fique mais interessante comercializar entre si, e o Brasil vai perdendo exportação e vai perdendo importação também, vai prejudicando a sua economia. Então, finalizando, agora sim, acho que saindo um pouco da apresentação, trazendo um pouco para cá, a gente tem como consequência de tudo isso, então todo mundo sabe que a gente tem um país com uma produtividade muito baixa, um índice de inovação muito ruim, e a gente não consegue trazer insumos de um valor um pouco mais alto para conseguir evoluir a nossa manufatura local, por conta de todos esses entraves que a gente tentou apresentar um pouco agora para vocês. Mas, de qualquer forma, a gente acredita sim, de uma forma um pouco mais otimista, de que o Brasil talvez vai perder um pouco esse rótulo de país mais fechado do mundo nos próximos anos. A discussão tende a avançar, talvez não seja tão forte a ponto da gente entrar em mega acordos, que nem está acontecendo hoje no mundo. Mas em pequenos acordos bilaterais, o Brasil já está falando bastante com a Europa de tentar facilitar um pouco mais os negócios, a negociação entre as regiões. E tentar unificar um pouco mais o Mercosul. A eleição do Macri na Argentina é uma chama de que isso pode acontecer. Então, provavelmente nos próximos anos a gente vai ver uma melhora. A gente, pelo menos, tem essa visão um pouco mais otimista aqui na XP, de que o Brasil vai conseguir ser um pouco mais aberto comercialmente para o mundo nos próximos anos. A gente espera, né? Porque quando você olha na Argentina, visita hoje o presidente dos Estados Unidos, Obama, os democratas são menos protecionistas do que os republicanos, né? O caso do Trump, que construiu um muro, né, com o México, proteger mais a indústria local. Isso é dos republicanos. Os democratas são, nesse sentido, mais de livre comércio. Quando a gente olha para cá, o Obama chegou na Argentina com 400 empresários. Ele não vai vir visitar o Brasil. Ainda debochou sobre o grampo, né, da presidente, do foro privilegiado, tudo isso. Então, assim, é um cenário aí, infelizmente, para o Brasil, que só consegue atrair investimento chinês, que o chinês está preocupado, obviamente, no soft commodities, né? Carne, soja, milho, precisa primeiro se alimentar para qualquer outra coisa. Então, esse é um cenário, infelizmente, né, que o país se fechou mais. E aí, qual é a perspectiva? Você já falou de melhorar, de abrir, independente do candidato? Lá nos Estados Unidos? Não, aqui. Aqui? Eu acho que sim, acho que esse próprio novo governo da presidente Dilma está mostrando isso, que a perspectiva é essa. Só acrescentar um ponto que é importante, que a gente estava discutindo antes, que eu não comentei,
que não adianta também só abrir, vai ter que vir com uma discussão sobre reforma tributária junto, porque do jeito que tá também não adianta simplesmente abrir, senão a parte do produtor local tá com 50% de tarifa e o internacional a produto importado chega com 10%, acabaria matando o produtor local. Então vai ter que ser uma discussão bem complexa, mas a gente acredita sim que vai avançar nos próximos anos. Então vamos para as perguntas. Separei aqui. Vocês acreditam numa aceleração do saldo da balança comercial daqui para o fim do ano? Até agora ele só melhorou devido à queda das importações. Vai continuar não uma aceleração forte, né? A gente ainda acredita que tem espaço para melhorar. As importações, obviamente, em 2015 pesaram muito. As exportações começaram a responder, mas lembra que elas demoram para responder, elas não respondem no curto prazo. A gente já falou bastante de curva J aqui, já fez a apresentação sobre isso. Então, começa a reagir mais agora em 2016. Boa. Mas não acredito que vai ser algo muito forte, assim, extremamente. Vou perguntar para todos vocês e eu respondo por último. O SMP está falando aqui, vocês acreditam que o impeachment será votado até o início de maio? Na Câmara, pelo menos. Na Câmara, acho que sim. Acho que segunda metade de abril. Que isso, segunda metade de abril, aí em abril. Também acho que sai antes em abril. Lembrando que o vice-presidente, né, agora estão discutindo, o PMDB está discutindo sobre se mantém, né, a data para a reunião, a convenção do PMDB, para o dia 29 de março, semana que vem, ou se adia para entre 12 a 14 de abril, se poderia, sim, adiar um pouco mais uma votação. O Eduardo Cunha, espera que a votação na Câmara aconteça dia 17 de abril, a expectativa dele. Né? Óbvio que o pessoal até falou aqui, a gente já tinha visto, né, a divulgação aí de uma lista com 200 políticos envolvidos do Odebrecht que recebiam dinheiro de campanha. É óbvio que aí isso até piorou ali o mercado, que falou, caramba, vai derrubar todo mundo, né? Não derruba só o PT, derruba um monte de gente. É isso, né? Até onde vai a Lava Jato? Essa é a discussão. Kim, ainda é cedo para mudar a carteira de ações no sentido de se aumentar a exposição àquelas que se favorecem com a alta do dólar? Acho que sim, né? Vamos colocar os pontos aqui. Se a gente for ver, a probabilidade da presidente não terminar o mandato ainda é bem alta. Se a gente for ver também, muita notícia ainda tem para sair com relação ao Odebrecht, etc. Por mais que o Lula faça essa articulação ali para tentar postergar a reunião do PMDB e desembarque, tudo indica que eles vão desembarcar, para eles não faz sentido continuar com o governo, porque se não tem impeachment, depois tem TSE, então para eles não faz tanto sentido. E se o PMDB desembarcar, os outros partidos da base aliada também tendem a desembarcar. O PP acabou de falar também que se o PMDB sair, também vai sair, eles são bem relevantes ali na Câmara. Então, se você junta tudo isso, a probabilidade ainda é bem alta e tende a continuar alta. E isso aí tende ainda a trazer fluxo para o Brasil, a suportar níveis altos de bolsa e suportar níveis relativamente mais baixos de dólar. Então, assim, olhando essas informações e probabilidades, a gente ainda acha que talvez seja um pouco cedo de aumentar muito a exposição a dólar. Agora, se você está vendo longo prazo e você quer ter uma diversificação ali, uma posição estrutural em dólar, as empresas de exportação estão com um valuation bem interessante, tá? Então, vale destacar mais o curto prazo. Em termos de fluxo, é difícil um pouco brigar com esse fluxo. Se a gente ter mais notícias com relação a arrefecimento de impeachment, algo nesse sentido, talvez valha a pena começar a olhar, mas por enquanto o fluxo está muito pró ainda a suportar esses níveis de bolsa e dólar. Isso aí. Eu vi um cara, o Dr. Stock perguntou, o avanço nos últimos tempos foi só com o Equador, Bolívia, Cuba. Isso foi o primeiro slide que a gente tentou mostrar, né? Que no governo da Dilma e provavelmente nesses últimos do governo do PT, não avançou muito, né, a abertura comercial. Realmente foram muito mais acordos geopolíticos do que acordos com interesse econômico, que a gente falou. Que seria interessante fazer esses acordos, sim, mas que não é a prioridade, né? Tem que ser algo extra. A prioridade a gente realmente não fez, não avançou nos últimos tempos.
buscou muito mais mercados da América do Sul, da África, que representam 7% do comércio mundial, como a gente mostrou aqui, é muito pouco. Não era esses mercados que você tem que visionar, que você tem que olhar e falar, esse aí que vai ajudar meu país a crescer mais. Mas o que a gente destaca é que desde que o Armando Monteiro assumiu como ministro, ele tem postado um discurso bem diferente do que estava sendo implementado, pelo menos anteriormente. Então isso já mostra que está tendo um espaço maior para que tanto os empresários, tanto o governo caminhem para a direção que a gente acredita que seja melhor para a saúde econômica do país. Então esse é o avanço que a gente acredita que está acontecendo. Não é nem que o governo já está fazendo esses acordos, não é isso que a gente está falando. É que a discussão já está surgindo e já está sendo mais aceita, tanto da parte do governo, tanto da parte dos empresários, porque ele veio dos empresários, ele é um dos representantes das indústrias. Então, se eles já estão aceitando, que são sempre aqueles que resistem, que acham que se abrir vai matar todos os produtores domésticos, isso já é um ótimo ponto. E a gente acredita que, seja a presidente Dilma, seja o próximo presidente, essa discussão tende a avançar um pouco mais. Obrigado aqui, o Guest falando, a entrevista ao Jornal da Globo essa semana. Eu gravei na quarta e saiu na segunda. Mas vale aqui um destaque, o pessoal estava perguntando muito sobre as informações que saíram aí, né, no blog do Fernando Rodrigues, e ali nesses 200 políticos, 18 partidos políticos, ele aparece Aécio Neves, Romero Jucá, Humberto Costa do PT, Eduardo Campos, né, falecido em 2014, e ele ainda lista os apelidos, né? O Jacques Wagner era passivo, Eduardo Cunha, o caranguejo, Renan Calheiros, o atleta, José Sarney, o escritor, Eduardo Paes, o nervosinho, aquele que falou, o prefeito do Rio, que falou de Maricá, felizmente, Humberto Costa, o Drácula, Lindenberg Farias, o Lindinho, Manuela Dávila, Avião, tá aqui, tem a íntegra no Fernando Rodrigues falando aí diversos, quanta criatividade, Sérgio Cabral era o Próximos, então quanta criatividade ali para utilizar essa lista, né? Todo mundo falou que o governo estaria com receio da lista do delação premiada da Odebrecht, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. E aí teve uma pergunta aqui interessante, alguns bancos, JP Morgan, soltaram um relatório hoje recomendando operações pré-fixadas com prazo até 2019, esperam mais de 150 bips de queda, o que acham? Ainda preferem inflação? Não, Arnaldo, a gente já vem falando sobre a troca de pós para pré-fixado. Tá, a gente já vem falando isso desde uns 15 dias, né, Kim? Uhum. A gente já vem falando porque que acontece? A inflação, né, a gente acredita que tem uma probabilidade maior dela cair. Ela caindo, o dólar menor puxa a inflação para baixo também. Além disso, poderiam reduzir o preço do combustível. A gente já falou sobre isso aqui, está com 25% de prêmio a gasolina. A inflação arrefecendo, números melhores, as curvas daí para baixo, a inflação também para baixo, era melhor estar no pré. Isso a gente já vem falando sobre isso. Então, o PMDB desembarca de vez do governo? O que o senhor acha? Acho que já está desembarcando, né? O de Santa Catarina já saiu, o de Espírito Santo já saiu. É que, obviamente, o PMDB é um partido que pensa regionalmente, né? Pensa a cada estado. Mas grande parte dele já está sinalizando que deve sair. É isso aí. Perguntaram também se a Dilma resistiria no Senado. Porque eu acho que na Câmara já era, né? Eu acho que... exato, mas eu acho que ontem, na minha opinião, não sei de vocês, o discurso dela foi muito esse. Mesmo que aconteça algo na Câmara, eu vou ficar aqui até me mandarem eu sair. Não renuncio. Não renuncio. Né? Vai falar o que também, né? Mas a minha impressão é que ela falou, eu vou apostar no Senado. Mas ela vai falar o quê? Se ela falar não, vou renunciar. É que ela já viu que na Câmara tá muito difícil, então vai ter que partir para trabalhos de articulação no Senado. Você não lembra, você tinha quantos anos quando teve o impeachment do Collor? Não sei. Ele não sabe, então tá certo, né? Ele não sabe, a produção dá uma ajuda para ele, sopra no ouvido dele, que ano que foi que o Collor sofreu impeachment, e aí, antes de terminar o impeachment, o processo, ele renunciou. É que eu acho que não chegava a anos. Eu tava calculando, era meses. Ah, tá, ele tinha meses, então você não lembra, ele tá procurando aqui, mas, então ele não lembra. O Collor também falava, não pensava em renunciar, e aí ele renunciou. O fechamento das fronteiras na Europa ajuda futuras negociações no Brasil? Desculpa. O fechamento vamos lá, repetindo. Agora é o jogo, né? Como é que eu soletrando? Eu acertei, eu tinha
eu não tinha um ano. Tá. Soletrando, vamos lá? Pronto, vamos lá. O fechamento de fronteiras sim, na Europa ajuda o Brasil? Sim, Você quer mais pensando uma vez que só repita, nesse ponto, assim, mas aí a gente estaria descartando exatamente o que a gente apresentou, né, dos acordos que estão para acontecer. Mas sim, eles tenderiam a fechar fronteiras e, por consequência, também muito comércio com algumas regiões mais críticas ali da Europa oriental e mais para Oriente Médio, e facilitaria um pouco mais para o Brasil. Eles buscariam substituir pelo Brasil em algumas partes, mas acho que não vai fazer tanto efeito que nem a gente mostrou aqui os acordos comerciais, principalmente com os Estados Unidos, que deve ser concretizado. Se o PMDB sair do governo e o Congresso não conseguir tirar a Dilma, isso vai piorar a crise política, já que o governo vai ter mais resistência. Não, mas se o PMDB sair do governo, ela não fica, porque ela cai, porque não tem apoio para votar. Já está difícil conseguir os 172 parlamentares, que dirá se sair. Se o PMDB sair do governo, aí sim o Congresso consegue tirar a Dilma, né? Isso aí. Né? Mas vamos lá. Será que o dólar atingiu o fundo e a tendência de curto prazo passa a ser de alta agora? Não vejo atingindo o fundo não. A gente falou sobre isso, né? Nossa pesquisa com investidores institucionais, a maioria acredita que se a presidente Dilma não completar o mandato, o dólar iria para entre 3,40 e 3,60, correto? Foi isso que a pesquisa falou. É isso aí. Vocês têm alguma estimativa de votos que a Dilma teria no impeachment? Mais de 170 votos na Câmara? Eu diria que hoje eles não têm os 170. O que o senhor diria? Acho que Quer que eu refaça a pergunta ou não? Não precisa fazer. Acho que hoje eles, se tem, eles estão bem no limite nos cálculos deles. E antes eles falavam que eles gostariam de ter pelo menos 20 votos de espaço de garantia a mais. Acho que 190 eles não têm hoje, não. Você acha? Acho que 170. Não, só o cálculo deles era ter pelo menos 20 a mais, porque você não era para calcular 170. 170 acho mais difícil. Meu computador foi pro espaço, A gente continua as perguntas aqui. Não enxergo mais nada, tela preta no meu computador. Obrigado, produção. Isso era para encerrar o programa, produção, mas ainda tem um minuto. Aí, Ricardo Quino... Não, pera aí. Ricardo Quino respondeu, cara. Você tá agora apressado? Você tava lento, agora você tá apressado. Caramba, vai um meio garoto, termo, essa geração. Na Câmara, assim, eu acho que tem cerca de 140 votos, acho que bem menos de... Porque tem gente, tem consultor político falando em 90, 100... 90, 100. E aí, gente falando de 140, acho que talvez, no qualitativo, eu diria que menos que 170 e de uma forma relevante, algo como 140. Mas é só chute, um pouco da temperatura que a gente tem visto na imprensa e nos consultores políticos. Também a gente vai lembrar a votação do Delcídio, como a opinião da população faz diferença na votação dos políticos, né? Porque as conversas que a gente escutou, os próprios políticos falando, foi que eles já tinham se conscientizado de que a melhor opção para eles era votar para o Delcídio ser solto. E eles saíram todos dispostos, foram para o Congresso para fazer essa votação, mas eles sofreram tanta pressão, tanta mensagem celular, mensagem nas páginas deles da internet, mídia, que aí a maioria mudou o voto e acabaram optando por deixar o Delcídio preso. Pode perguntar. Em um cenário que o impedimento vá à frente, quando você enxerga o Brasil como um novo governo... Não, tem que ser um governo de coalizão e de transição, né? Isso que o PSDB, por exemplo, está querendo. Mas o não apoio do PSDB ao PMDB ainda velado, hoje até surgiram rumores de que o PMDB queria colocar para Fazenda Armínio Fraga, para o Meirelles para Banco Central, o Serra para ministro da Saúde. Quer dizer, seria impressionante mesmo. Mas o PSDB, quer dizer... Tá todo mundo ali, eu apoio o impeachment, aí entra o Temer cai também, o que acontece, né? O PMDB cai junto, via TSE, esses problemas todos, a lista da Odebrecht. Então tá ali um cenário, fora o Aécio aparece na lista, quer dizer, é um envolvimento ali, política extremamente complicado, né? Eu diria que continuo achando que tem mais chance, para resumir assim, tem mais chance
de ter o impeachment, assumindo um governo de coalizão. Acho que pode dar sim uma parada na Lava Jato, né? Hoje a gente tem a judicialização da política, pode ter a politização do judiciário depois. Falar de investimentos, a Bolsa andaria não por fundamentos, né? Mas muito mais por um cenário de melhora para frente, curvas de juros para baixo, é interessante migrar para o pré, a gente já vem falando isso já há quase 15 dias, início do mês a gente já começou a falar sobre isso, e o dólar é para baixo, mas o dólar acaba sendo um hedge, né? Dependendo do seu perfil de investimentos, o dólar é muito mais por um hedge do que qualquer outra coisa. Aí digamos que isso não acontece, Bolsa entraria sempre via FANCE, via produtos estruturados, né? Então você está protegido de uma queda, se ela permanecer até o final do mandato, e também captura uma alta. O dólar é muito mais operação de hedge, como eu falei, e juros permanecem elevados, mas principalmente migrando para pré. Quer complementar, Ricardo? Não, acho que é isso, concordo. Concordo com essa visão. Tem uma pergunta interessante aqui do Geraldo César. Se o PMDB sair do governo e o Congresso não conseguir tirar a Dilma, isso não piora a crise política, já que o governo vai ter mais resistência? Esse é um cenário bem caótico. Eu já respondi essa pergunta. E a gente até comentou que se o PMDB sair, provavelmente no Congresso ela vai cair. O que você tá tomando, cara? Caraca, cara, a gente respondeu essa pergunta. Eu não respondi essa. Então, por favor, vamos lá. Agora vai até virar aqui, vai. Responda essa pergunta, a gente tá aqui aguardando, é a última resposta. Não, tem outras perguntas. Então. Não, mas acabou o tempo. É interessante. Responda, a gente quer saber a sua opinião. Eu acredito que aí realmente fica impossível para o governo terminar. Acho que a Dilma vai cada vez mais caminhar para uma sensação que ela vai pensar que não tem para que ela permanecer, ela vai sofrer mais pedidos de impeachment, e aí ela vai caminhar para uma situação que ela renuncia mesmo. E a gente tinha um cenário ficando mais positivo para ela. Renuncia, né? Mesmo depois do que ela falou hoje? Não, acho que se ela consegue sobreviver a esse pedido e ela começa a ficar sem base, né? A gente já tem diversos outros outros quadros que aconteceram em outros países, ou até mesmo no Brasil, que é assim que um presidente cai, né? Ele não tem base nenhuma, não consegue aprovar nada, ele não está governando, ele só está ocupando o cargo. Então, e esse pedido de impeachment é um dos pedidos, né? Tem diversos. Sim. E pode derrubar esse, mas não os próximos. Então ela começa a perceber que realmente não tem o que acontecer mais. E ela teve a oportunidade de fazer... de tudo que ela poderia ter feito para se segurar no governo, acho que ela não fez, boa parte. Ela não fez uma reforma ministerial para tentar fazer um acordo maior para ter mais sustentação. Ela poderia ter se juntado ao PMDB justamente, e não ao Lula, né? Feito um acordo com o Temer para conseguir mais apoio. A única coisa que ela fez realmente para se manter no poder, desde que o processo de impeachment foi instalado em dezembro para cá, foi eleger o Pisciani como líder do PMDB, que não é nenhuma parte do governo dela. É isso, senhores. A gente vai ficando por aqui, mas crise gera oportunidades de investimentos e tem diversas interessantes. Para vocês, que a grande maioria que acaba operando no dia a dia, a Arena do Investidor, 4 profissionais extremamente capacitados para poder atendê-los da melhor maneira, tape reading, dólar, né, mini índice, diversas operações ali interessantes para operar e aproveitar essa volatilidade. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais, pessoal.